Tive que parar, peraí. Pronto. Seja bem-vinda novamente. Desculpa aí esse Não, bug que deu aí na tela. fica tranquila. Bom, vamos lá. Eu vou novamente agradecer aqui o convite, tá? Estou muito feliz de participar e eu espero contribuir um pouquinho com o que a gente vai conversar aqui para os alunos que estão aí em preparação para o exame. Vamos lá. Então, só para me apresentar, meu nome é Amanda, eu sou advogada. Eu me formei em 2016.2, então eu passei no exame da ordem em 2017, bem no iniciozinho, e desde então eu advogo. Há 8 anos aí, mais ou menos. E vamos lá, deixa eu tentar inserir aqui o porquê que eu escolhi essa profissão, né? Na contramão de toda a minha família, eu fui para a área do direito. Lá ninguém é dessa área, todo mundo da área da saúde, e eu tenho pavor à área da saúde, assim, não tem nada a ver comigo, então não tinha ninguém na minha família para me ajudar, né? Mas aí acho que como todo bom estudante de direito, a gente sempre vai pensando, é um curso muito amplo, né? Você tem vários concursos aí voltados para a área do direito, então eu vou fazer o direito para estudar para concurso, enfim, existem várias carreiras aí que precisam dessa formação. Então, para ser sincera, eu entrei na faculdade pensando isso, com esse sentido. Mas depois eu fui entendendo como funcionava e eu me apaixonei por advogar e foi o que eu escolhi para fazer. Chegou um determinado momento na faculdade em que eu queria advogar, eu não queria fazer outra coisa, então eu me via fazendo aquilo. É, eu comecei a fazer, na verdade, vou contar um pouquinho da história da faculdade. Eu entrei na Gama Filho em 2011, então eu fiz mais ou menos até o quinto período do direito na Gama. E no meio da faculdade aconteceu o descredenciamento, né? A faculdade faliu, eu fiquei alguns meses aí sem estudar, sem saber o que seria da minha vida acadêmica ali. A gente ficou sem saber o que fazer, sem estudar, o campus fechado, sem professor, sem nada. E aí vem aquele baque, né? A gente está seguindo ali um curso, uma rotina de estudo, e aí do nada para tudo, você não sabe o que fazer, a vontade de desistir foi grande, mas a gente foi, assim, apoio da família também é fundamental nesse momento, e aguardei, né? Fui transferida pelo MEC para Estácio, que atualmente é onde eu estou trabalhando hoje, que eu vou chegar nesse contexto. E cheguei lá sem nada, gente. Então, assim, é como se o MEC tivesse pego a gente, colocado na Estácio e falado assim: eles cursaram tais matérias. Então, eu não tenho nada relacionado meu a Gama Filho. E aí voltei a estudar, né, na Estácio, atrasei um pouco a minha graduação por conta dessa situação na Gama. Eu atrasei mais ou menos 6 meses, então eu era para me formar no início do ano, me formei no final. E aí continuei a minha formação. Eu comecei a fazer estágio no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na vara de família. Então foi aí que eu comecei a ter contato, né, a ter proximidade com o processo, como é que funcionava, o que que acontecia. E aí foi aí que eu comecei a me apaixonar de fato pela advocacia, né? Ali a gente lidava com o cartório, com as ações, com todo o procedimento que envolve. E foi a área que eu me apaixonei, a área que eu gosto de atuar hoje em dia. E aí fiz todo o período de estágio dentro dessa vara de família. E foi, enfim, acho que essa foi a principal motivo para eu decidir advogar. E principalmente por eu decidir advogar na área de família, que é a que eu mais gosto de fazer, que é onde eu me especializo, que é onde eu busco cursos para me atualizar e tudo mais. Deixa... Amanda, o que que Oi. te fez continuar na faculdade? Assim, quando a Gama Filho, né, teve que fechar e tal, e você pensou em desistir e tal.
O que que te inspirou a ficar na faculdade de Direito? Olha, o que me inspirou foi basicamente a minha família, que eles torciam muito para que eu conseguisse concluir a graduação, porque, para ser sincera, na minha família só eu tenho formação, né, superior. Então, Na meu minha pai sempre também. colocou isso na minha cabeça, de que eu seria aquela pessoa da família que teria que ter uma formação. Então foi praticamente a minha família e também foram os meus amigos da Gama Filho, porque a gente estava tudo no mesmo barco e É. assim, todo mundo louco e não, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Então, eles também foram o apoio, assim, que a gente estava todo mundo junto, ansiando uma formação, a gente estava no auge da faculdade, na metade, assim, então a gente já tinha visto tanta coisa legal e estava com a ânsia de ver muita coisa boa ainda. E nós vimos, né? Então, acho que isso é até legal para quem tá aí, pensa. Então, assim, não desistam, né? Para quem tá na graduação, para quem pensa em desistir, principalmente quando estão chegando os períodos finais, é mais cansativo, é mais doloroso, é mais chato, fica mais. As responsabilidades são maiores, né? Tem os TCCs, tem essas apresentações. Cobrança também, né? A cobrança tanto da família quanto de nós mesmos aumenta, tudo aumenta. Exatamente. A nossa cobrança que eu acho que é a pior, porque a gente se cobra o tempo todo, muito mais. Assim, a mente da gente é o 24 horas ali se cobrando, né? Mas, ô Amanda, você não acha que essa cobrança é boa? Porque, assim, eu tenho muito cuidado na hora de falar para alguém assim: olha, tudo tem seu tempo, não se cobre tanto, porque às vezes a pessoa acaba ficando acomodada. A gente vê aí, né? Você é coordenadora da Estácio, quantos alunos se formam e não passam na OAB e não fazem concurso e não fazem nada, fica só para o diploma lá na parede de enfeite. Exatamente. As pessoas hoje normalizaram o tá tudo bem. E não é bem assim, não é sempre que É tá sobre tudo bem. isso, tá tudo bem, não tá nada bem. Tá, não. Não tá, não. Acho que as coisas hoje estão tão difíceis que se a gente não se esforçar, a gente não correr atrás, a gente não ter uma disciplina e principalmente o foco, né, no que você quer, não é tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não. A gente precisa Ainda mais focar. para nós mulheres, né, Amanda? Você tem essa visão de que pra gente é mais difícil, é mais complicado as coisas? Com certeza, além do fato de ser mulher, né, pra gente é mais difícil, e o fato também de da gente não ter ajuda. Exemplo, para quem não tem ninguém na família, é mais difícil ainda. Então, assim, não tem um É tio, como se fosse um advogado, padrinho, né? Um padrinho na padrinho. profissão. Exatamente. Então, assim, não tem um tio advogado, alguém, assim, quando eu comecei a advogar, eu tive ajuda de colegas, assim, de amigos advogados que estenderam a mão, e isso é muito importante, principalmente quando a gente está iniciando ali. Por isso que eu hoje falo, quem precisar de ajuda, comigo vai ter sempre. Então, assim, precisou de ajuda para qualquer coisa, eu sou a pessoa que vai estar ali apta a auxiliar, porque eu sei o que acontece. A gente passa por isso e, assim, a gente está se moldando ao longo do tempo. São coisas novas, situações. Às vezes, para mim, que já tenho 8 anos aí, que por um lado é pouco e por outro é muito, às vezes ainda me deparo com situações em que eu preciso pedir ajuda. E eu vou sempre pedir ajuda para alguém mais experiente, assim como eu estou 100% disponível para quem precisar de ajuda. E a gente precisa, por isso que é importante também a gente fazer o networking, né? Então, se eu não faço uma área específica, mas eu tenho um colega que faz, então a gente conversa, olha, você consegue fazer essa ação? Eu posso te indicar, a gente fecha Network é parceria. muito importante, né? Eu sempre falo isso com todo mundo. E aí, eu tenho uma amiga, né, que ela fala assim: você é muito dada, você chega e você fala isso aqui. Mas eu falei, amiga, tudo na vida a gente precisa ser assim. Exatamente, precisa, a gente precisa de manter essas relações, né? Na advocacia, então, que é um nicho de diversas oportunidades, a gente tem aí diversas áreas que, né, não é uma concorrência, assim, é uma concorrência, mas na verdade cada um pode se especializar, até que você se especialize na mesma coisa, sempre vai ter muito cliente, sempre vai ter muita demanda, muita procura, né? Então é muito importante essa busca
pelas parcerias, para a gente conversar, sentar, debater e estudar sempre também, porque a gente nunca deixa de estudar. As coisas estão sempre mudando. Eu, por exemplo, quando me formei, estava na mudança da CLT, né? E aí agora vai vir a do Código Civil aí, então é continuar estudando. A gente nunca para de estudar. Teve administrativo, e teve tributário, e aí vai indo, né? Nós nunca para de estudar. A gente É nunca muito vai bom você falar isso, Amanda, porque quando eu fiz a prova da OAB, eu falava assim, quando eu passar nessa merda, nunca mais eu vou estudar na minha vida. enganadíssima. Só se enganou. Mas eu também achava isso, sabe? Eu falava, não, é a única prova que eu vou fazer, eu vou estudar, quando eu passar, acabou. Não tem Mentira. jeito. Não tem jeito. Eu acho que a gente faz isso para se acalmar, assim. Fala assim, É, nós mas vamos ter um período, vai passar, o perrengue muda. Você teve medo, Amanda, de tipo assim, no começo da sua carreira, né? Passou na OAB, enfim, você teve medo de começar? Porque assim, eu tenho um grupo, né, de advogados, não advogados, enfim. E tem uma menina que ela passou na OAB, pegou a carteirinha, mas ela tá com medo. Ela travou, ela falou que não pegou nenhum processo ainda, que não sabe, que tá com medo. caramba, não pode ter medo, assim, você já deve ter ouvido falar, isso é muito falado, inclusive, que a advocacia não é a de covardes, né? E assim, é uma fala bem tensa, mas é aquilo, não pode ter medo. E assim, se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu tive medo, mas esse medo, ele não me parou, ele não me impossibilitou. É aquilo, eu fui com medo mesmo. Então, assim, se a pessoa, né, se você que está assistindo, enfim, tem medo, chama algum colega para fazer parceria com você, ou ainda assim, pede ajuda a alguém que você acha que é mais evoluído, que vai poder te ajudar nos andamentos, no trâmite. Então, assim, tá com medo de atender, por exemplo? Pede para ver esse colega, essa pessoa atendendo alguém para você ver como que você deve fazer, como se você deve se comportar, porque eu acho que isso causa medo, né? O fato de você, se a pessoa, o cliente, me fizer uma pergunta que eu não souber responder naquele momento ali. Ou eu ficar nervosa e passar para o cliente uma possível de que ela não sabe isso, ela não me transmitiu segurança. Então, eu acho que a maioria do medo que a gente sente é de nossa, eu não vou saber fazer isso, eu não vou saber atender, eu não vou saber falar para aquela pessoa o que realmente ela precisa fazer. Então, assim, a dica que eu dou é para ir com medo mesmo e pedir ajuda. A gente tem que ser humilde e falar: olha, não sei fazer, você pode me ajudar? Ou estou com dificuldade em fazer tal coisa. Então, assim, e assim geralmente a família acaba sendo o seu principal, a porta de abertura ali para você entrar com os processos, né? Eu, principalmente, peguei coisa de família, então, assim, de tio, de tia, de meu pai mesmo. Meu pai deve ter umas 10 ações comigo. Então, assim, são pessoas que eram já próximas a mim, que eu já conhecia, e não, peraí, vou pegar, vamos ver como é que vai ser. E aí, às vezes eu pegava, sem saber como que eu ia começar, mas eu pedi ajuda. Pedi ajuda a colegas, né? Pedi ajuda aos próprios amigos, né? No início, eu fiz parceria, né, com amigos da faculdade que também pegaram a carteira ao mesmo tempo. Então, assim, não trava, porque tá perdendo a oportunidade, tá perdendo cliente, tá perdendo a oportunidade de ser vista, de exercer, né, essa profissão E de tão crescer também, né? Tanto profissionalmente como pessoa também, porque você aprende, você se engrandece com isso. exatamente, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Então é aquilo, da mesma forma. Pode chegar para mim uma situação hoje que eu me depare e que eu fale, caramba, nunca vi isso, nunca peguei isso, peraí, vou precisar de ajuda. Então, a gente sempre vai estar buscando isso, por mais que a gente já tenha anos aí, né, à frente. Vai chegar um momento em que a gente vai estar calejado, mas aí é a hora da gente sempre ver para tá chegando agora, a gente ajudar. Então, assim, eu já adianto aqui que eu estou disponível para quem quiser, né? Pode me procurar e pedir ajuda, porque eu acho que isso é muito, muito, muito importante Eu para quem está mesma vou pedir muito, porque eu com nem comecei e já certeza. estou com dúvidas.
Estou Ô, aguardando Amanda, as juntinhas. e assim, é muito legal ver você, jovem, né, representando a Estácio, porque é diferente, né? Eu acho que, pelo que eu sei, assim, você é uma das coordenadoras, professoras, assim, mais nova, né, que tem ali. Isso, pode Uns falar. nem fizeram a prova da ordem ainda, né? Nem precisaram fazer a prova da ordem. Então, assim, é legal isso, porque traz também a questão da representatividade para os alunos, né? E deixa Uhum. eu te perguntar uma coisa, você entrou na faculdade de Direito falando, eu quero ser advogada e tal, ou você entrou falando que queria ser delegada, juíza, e aí depois mudou o percurso assim? Não, eu entrei falando assim, vou fazer só para fazer concurso, qualquer concurso, sabe? Aí no meio da faculdade você fica admirada pelas áreas, né? Aí você vai, delegado, polícia, juiz, mas no final eu fui para ser advogada, não adianta, era meu destino e eu amo ser advogada, então acho que eu me encontrei de fato porque eu fui com outro objetivo. Então, assim, na verdade, eu fui, se eu posso dizer que eu fui para não ser advogada, porque eu cheguei em um determinado momento a falar, não, nem vou fazer essa prova, porque eu vou passar em um concurso antes e não vou querer saber de nada. Mas aí, no final, eu já estava, não, eu vou advogar, eu quero advogar, eu vou fazer a prova. E aí eu me encontrei ali no percurso. Graças a Deus por isso. Eu falo isso, né, porque eu entrei querendo ser polícia, fazer prova para polícia, né? Não delegada, mas eu queria fazer prova para polícia. E aí, para polícia civil, depois que eu fui ver o que que a polícia faz, cara, aí também outra coisa, eu sempre fazia aqueles testes, né, aqueles testes psicotécnicos e tal, eu nunca passei em nada. Eu falei, gente, eu não vou passar. Não é. Para mim não dá, não. Ainda bem que a OAB não tem psicotécnico. Não, não tenho, não. E Graças a Deus. assim, fora que eu sempre fui muito sedentária, e aí eu falava assim, ah, não, teste físico. Aí depois eu fui ver saber do teste físico, eu falei, ah, não, não quero ser polícia mais não. Fora que eu Desisto. sou cagona, eu sou assim e tal, todo mundo me vê assim, acha que eu sou. Gente, eu sou muito cagona. Eu falei assim, um dia, né? Eu falei pro meu colega, mas a gente pode escolher que a gente, assim, quero ficar administrativo, não quero ficar, né, na rua. Aí ele, não, eu falei, então, se eu passar, eu dou um tiro no meu pé pra não ficar em casa. Não, eu acho também que Então, tipo assim, a ideia, depois quando você vai vendo outras coisas, eu falei, não, não é pra mim, realmente, isso não é, esse negócio de concurso né, na área que eu queria, policial, não é pra mim, né? não é. Não, Aí eu é bem- mudei de ideia, mas. E assim, agora no final, então, da faculdade, é que eu pude ter mais certeza de que eu queria advogar, experimentar e tal. Eu ainda penso em fazer alguns concursos na área de tribunais, né? Mas eu tenho muita vontade, assim, de advogar, para ter experiência e tal. E vai ser um desafio para mim, né? Porque assim como você também, eu não tenho nenhum padrinho, não tenho ninguém na minha família formado em direito ou advogado, enfim. É, e você falou isso e até, né, eu consigo me ver também na sua situação, Amanda, de alguns anos atrás. Porque é complicado começar assim sozinha, desde o começo, enfim, não ter ninguém. Claro que a gente sempre, né, como eu vou poder contar contigo, com a Silvia, com outros advogados que também são experientes, mas o medo, né, é muito grande. O sim, medo é você muito só não grande. pode deixar te parar, porque senão realmente a gente trava, a gente fica e não acaba não saindo do lugar. Mas por experiência própria, assim, eu acho que na verdade o medo nunca vai acabar, ele vai sempre ter ali uma faísquinha ali dentro de você que é aquele ímpeto que a gente tem de início, né? Mas o importante é não deixar ele dominar, porque a advocacia está aí para a gente explorar, para a gente trabalhar,
para a gente mudar vidas, porque eu acho que essa é a parte mais legal, assim, mais que dá vontade de continuar, sabe? Quando você consegue mudar a situação de uma pessoa e a pessoa te manda um áudio ali chorando, te agradecendo, tipo, colocando você nas orações, sabe? É muito gratificante essa parte. Então, isso faz valer. Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa que eu peguei uma ação dela já no caminho, assim, e tinha anos que estava parada. E quando eu peguei, a gente conseguiu resolver em 2 meses. E assim, a quantidade de coisa que ela falou pra mim foi tão bom de ouvir e eu acho que me deu tanta energia que eu acho que eu tava precisando, que isso faz valer a pena. Qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de obstáculo que você vai enfrentar ali naquele momento, com aquela situação, sabe? Às vezes tem umas situações assim desafiadoras que você acha, meu Deus, eu não vou conseguir. E assim, e você, ainda mais na família, né? Na área de família, você vive de fato aquela situação ali. Você entra, não adianta você tentar se manter fora, porque você toma as dores, você vai brigar, você sente ali na pele. E quando você vê que a pessoa chora, que a pessoa te agradece, acho que isso vale super, super, super todo o desafio que a gente passa aí, todas as humilhações que a gente vai no Não, caminho. assim, é um desafio também muito grande, né? É advogar para a família. Ah, sim, com certeza. Tem até Tiro por advogado que fala, né, que aconselha assim, fala assim, não pega não. E eu já vejo como você um campo bom para treinar, sim, muito bom, porque você fica cascuda já de início. né? E aí quando envolve emoção, acho que a gente vai com mais sangue assim nos olhos, fala, não, vai estuda o caso e tal. Eu acho até o contrário, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Sim, tem, porque senão eu acho que as coisas estão tão banalizadas hoje que se você for trabalhar por trabalhar, você não, nada vai te atingir a ponto de te fazer lutar por aquilo, né? E principalmente na área de família. Eu imagino, eu não atuo no criminal, mas eu imagino que o criminal seja a mesma coisa, seja pela mesma linha ali. Você vai brigar para que teu cliente, enfim, tenha aquele direito resguardado, assim como na família, né? Mas essa parte é gratificante, quando você consegue, assim, apesar do nosso trabalho ser o de meio, né? Da gente não garantir êxito, quando a gente consegue um êxito, é fascinante, assim, é muito, muito bom. E isso faz valer a pena. Isso faz. Então, assim, esse medo que você tem e que eu tive e que eu tenho ainda até hoje, quando eu penso, assim, que eu lembro dessas situações, eu falo, não, peraí, vamos lá, vamos fazer de tudo que tem que fazer aqui, porque nosso trabalho é esse, e a gente conseguindo, a gente sabe que a gente vai estar mudando ali uma vida e que vai estar feliz com aquela decisão. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Amanda, falando da sua preparação para a OAB, você levou quanto tempo para estudar assim para a primeira fase, para a segunda fase? Então, eu terminei a minha graduação no segundo semestre, né, no finalzinho do ano. Então, não, mentira. Eu terminei em agosto, então no primeiro semestre. E aí eu fiz a prova do último ano, né? Do último mês do ano, e eu reprovei. Eu fiz a primeira fase, reprovei, não consegui 40 pontos. E aí eu dei aquela murchada, né? Falei, ai, não é pra mim, não vou fazer isso. E eu tive apoio de uma amiga da faculdade, que a gente estava estudando, nós estávamos estudando juntas. E ela já havia passado. Aí ela ficou em E cima de mim. legal você falar isso, né? A importância de também ter alguém, estudar junto, estudar em Exa- grupo, estudar em exa- dupla. Ela Eu foi a também pessoa fiz isso. Ela foi a pessoa que mais me apoiou na faculdade. Nós éramos sempre juntas, nós fazíamos tudo juntas, fizemos TCC juntas, na mesma área, e tudo. E na preparação também, a Janine. E aí ela falou: não, você vai fazer de novo, a próxima não vai parar, não vai desanimar, não vai, não vai, não vai. E eu fui me inscrever para do início do ano. E aí eu fui firme, estudei. E aí foi esse tempinho de uma reprovação do final do ano da primeira fase até a próxima primeira fase, logo no início do ano. E aí eu consegui. Aí eu fui aprovada, eu escolhi direito do trabalho, que eu amo também, de paixão, para fazer a segunda fase.
e consegui a pontuação, né, necessária para passar na aprovação. E eu geralmente, como que eu fazia? Eu morava com os meus pais ainda. Então, eu tinha, né, no meu quarto, eu comprei um cursinho para estudar. Eu acho que isso é muito importante, porque o você ter uma mentoria, né, um mentor, um professor ali, ele te direciona, te dá o caminho. Então, assim, não adianta a gente sentar, pegar as matérias para estudar aleatório, para uma prova que a gente precisa de foco, de determinação, de conseguir os 40 pontos, que são 80, porque ali você fez 40, você passou assim como quem fez 80. E eu estudava, assim, eu lembro que eu já tinha acabado a faculdade, então eu me dedicava só a isso, né? Eu tive essa questão, então eu não trabalhava, na verdade, eu já tinha terminado os meus estágios, eu estava naquele limbo ali pós-faculdade em que eu não trabalhava, né? Eu não fazia mais estágio, então eu consegui um tempo maior para estudar, para me dedicar. Então eu ficava horas estudando assim e consegui a aprovação logo no início do ano de 2017. Aí eu peguei a minha carteira mais ou menos em agosto, no meio do ano de 2017 e já comecei a advogar. Comecei a fazer parceria com amigos da faculdade. E aí eu comecei a fazer parcerias também com amigos da minha escola em Queimados, né, onde eu morava, que também se tornaram advogados. E a gente começou a pegar processos juntos, eu pegar processos sozinhos, elas também sozinhos, e fui advogando. Logo, eu consegui um contrato com um escritório que patrocinava a empresa de ônibus. E aí eu me deparei com uma pauta gigantesca de audiências. Então, eu já comecei fazendo audiências. E aí eu fiquei assim, nunca fiz uma audiência na vida. E aí? Ah, tem uma situação muito legal para contar. Tem um amigo meu, que é o doutor Leandro, ele, coitado, quase toda semana eu mando mensagem para ele perguntando alguma coisa, e ele sempre me ajuda até hoje. Eu peguei a minha carteira no de manhã, na OAB, né, no dia que eu peguei minha carteira. Aí eu avisei, falei, caramba, peguei minha carteira, não sei o que, ele me deu parabéns e falou assim, já tem uma audiência para você fazer. Naquele dia, à tarde. Então, e da OAB, e eu fui para o fórum fazer uma audiência que eu nunca tinha feito na vida. Eu só tinha visto até então por causa das audiências que tinha que cumprir para o NPJ, né? E eu falei, o que que eu faço? E fui com a cara e com a coragem de fazer uma audiência. Não sabia o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Fiquei morrendo, mas fui e deu tudo certo. Foi uma audiência de JEC em Queimados. E aí, uma audiência que convola, né? Que é a audiência de instrução e julgamento, que só tem aquela audiência ali, não tem mais nada. E eu fui no meu primeiro dia de OAB, eu fiz uma audiência para ele. E eu fiquei passando mal, nervosa. Acho que eu fiquei tremendo assim pelo resto do dia, só de nervoso. Mas é aquilo, é aquilo. Apareceu a oportunidade, pega, vai, porque vai dar um jeito das coisas darem certo e fluir para o caminho, para o bom caminho. O E importante que é não. bom que deu certo, né? E que bom que deu certo. História boa para se contar. Deu Porque essa semana mesmo uma aluna me fez essa pergunta, falou assim, e aí, Lívia, tá preparada para sua primeira audiência? Eu falei, olha, eu não pensei nisso não, ainda não pensei nisso não. Eu tava ansiosa por outras coisas, mas agora eu vou ficar por isso também, exatamente, já por vai que é outras coisas. porque Não, assim, oportunidade é, eu deixa passar. perguntei, né, sobre a sua preparação, Amanda, porque eu vejo que os alunos estão muito desanimados. E, sinceramente, eu não sei por quê. Eu não sei por que que as pessoas investem dinheiro em curso e não faz o curso e não se dedica. Eu não sei por que que estão desanimados. Eu poderia dizer, assim, arriscando, que o uso excessivo das redes sociais, a comparação, isso Total, prejudica muito e talvez isso esteja fazendo mal para eles, com né? Esse certeza. negócio de. Eu tava vendo. Eu assisto. Eu acho que eu devia ter feito psicologia, porque eu assisto muita. Não, e assim, né? Por conta do TDAH, eu procuro entender a minha mente e tal. E aí eu assisto muito podcast, né? Da doutora Ana Beatriz, que é uma
psiquiatra muito boa. Ela é E ela tava maravilhosa. falando, ela é muito boa, e ela tava falando assim sobre o que as redes sociais, né, o que esses vídeos curtos causam no nosso cérebro. E ela estava falando, né, que a gente tem, né, o lado dois lados assim do cérebro, de memória longas e memórias curtas. E aí a gente passando esses vídeos, visualizando esse excesso de informação, porque é um excesso de informação, cada vídeo fala de uma coisa. Tá. A gente exercita só um lado do cérebro, que é aquele da memória curta. E aí Uhum. a gente acaba não aprendendo, tipo, na faculdade, no curso. Enfim, ela tem falado muito sobre os malefícios de ficar assistindo tantas horas de vídeo. E aí eu tava lembrando de uma amiga minha que ela falou que ia desativar as redes sociais porque ela ficou num dia 17 horas mexendo no Instagram. Deus, nossa, não, e assim, é possível, né? Porque eu acho que é tanto conteúdo para você acessar que você perde ali num sentado, num ônibus, sentado num sofá, você perde a noção. Assim, eu tenho tentado regular muito. Eu não sou uma pessoa de ficar muito horas, não. Mas eu tenho tentado regular porque isso faz muito mal e eu já me peguei mal por conta dessas situações. Porque assim, você passa um vídeo desses curtos, você vê assim, advogado ganhando 30 mil, tenha não sei quantos clientes, feche 20 contratos por dia. Você fica assim, meu Deus, aonde eu estou errando? O que que aconteceu? Por que que isso não é para mim? Aí você fica consumindo os vídeos desses caras, né? E você falou sobre o desinteresse. Eu tenho visto isso muito lá no NPJ. Os alunos, né, principalmente os alunos que estão finalizando, que é quem são os meus alunos, né, no núcleo, você vê que eles não querem escrever peças processuais. E assim, a nossa OAB ela é uma peça processual, a gente precisa fazer uma peça processual, escrever. Então, assim, como que você não quer exercitar esse lado da escrita? Você tem ali uma prova em que você vai ter 5 horas para você fazer uma peça que você vai trabalhar com aquilo para o resto da sua vida. Então, assim, a gente está sempre fazendo peças processuais, iniciais, contestações, recursos. E na OAB a gente precisa fazer isso de forma escrita. Então a gente leva isso para o aluno, olha, eu preciso dessa peça aqui manuscrita para você aprender, para você treinar aqui comigo, para você fazer a prova lá e se sair bem. E os alunos não querem, mas por quê? Porque eles querem coisas rápidas, coisas que acabem logo, eles querem digitar ali e te encaminhar e ganhar as horas e fazer tudo certo. E eu acho isso péssimo, porque a internet está massacrando a nossa vida com isso, com esses conteúdos rápidos. E, assim, eu tenho tentado me livrar disso. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, 10h30 no máximo, eu já estou me desfazendo do celular e estou lendo, eu estou com uma luz baixa. Eu acho que isso também impacta no sono, né? Que faz com que a gente fique mal o restante do dia e não não fique ok para fazer todas as nossas coisas. Então, é muito, muito ruim. E isso é comprovado, né? Você vê aí vários especialistas falando sobre o uso excessivo das telas, até para os adultos também, claro, né? Para as crianças, então, nem se fala. Que eu acho que é um meio de deletar a comunicação, assim. Você vê criança que não fala, que só fica com o celular. E os adultos estão indo pelo mesmo caminho por conta dessa situação. E não dá para ser assim, hoje em É dia. muito complicado, Amanda, porque assim, não só o pessoal do direito, mas tem muitos alunos de todas as áreas desinteressados. E eu falo isso porque eu tenho, né, alguns grupos assim, e eu vejo, por exemplo, estou, né, na pós da UERJ, aí o professor às vezes joga um negócio lá para a gente fazer, e aí os alunos ficam assim, ai, me ajuda a fazer isso, o professor já botou lá todo o passo a passo, sabe? E aí não só porque eu entrei em vários grupos da UERJ para pegar livros, né? Porque tem gente que faz ciências criminais e aí às vezes está desapegando de livro e tal. E aí tá todo mundo desinteressado, não só da OAB, né? E aí eu fico vendo e falo, gente, caramba, o professor já tá dando ali, às vezes é até aquela questão, né, da pessoa falar assim, olha, eu fiquei sabendo que lá tem uma vaga para estágio, tal, tal.
a pessoa fala, ai, vamos lá comigo, me ensina, não sei o quê. Gente, ninguém É, pega na mãozinha assim e fala assim, vamos lá, não sei o quê. A pessoa tem que se interessar, tem que dar o primeiro passo, né? E aí é exatamente. muito difícil, porque você fala disso, a professora Silvia, né, a Silvarão, fala sobre também ver os alunos, né, nesse mesmo ritmo aí dentro da sala de aula, voado, mexendo no celular, não querem saber da prova da ordem, assim, não só, você falou da importância, né, disso para a preparação da ordem, mas não só para a ordem. Tem gente que fala assim, ah, não quero fazer OAB, não, vou ser juíza, mas para ser juíza também tem que ter a OAB. Exatamente, você tem que ter a prática também, que é muito importante, né? Mas É, principalmente a OAB, gente, não tem como, assim, você deletar isso da sua vida e ficar só como bacharel, não dá. É uma das profissões mais lindas, gente. Só a gente está na Constituição, então, ó, que maravilha, só a gente está lá no centro. Olha que orgulho falar isso, é, a minha é. garantida constitucionalmente. E a OAB está aí para isso. E a gente precisa focar, estudar, escrever, ler. Ler, então, geralmente, quando você fala, ai, tem que ler muito. Tem que ler muito. E se atualizar sempre. A gente nunca para, está sempre estudando, está sempre buscando ali. Cada dia tem julgados novos sobre determinados assuntos que a gente tem que estar a par, tem que buscar. Então, assim, a gente tem que estar interessado em procurar. É igual que você falou. Às vezes a informação tá toda ali para você, tá óbvio, mas a pessoa quer de mão beijada, quer entregue. Ah, é isso. Ah, mas aí me ajuda. Como é que faz? Mas tá ali, é só você procurar, é só você se interessar, é só você correr atrás. Então, assim, se não correr atrás, não vai conseguir. Ainda mais hoje que o mundo tá assim, te comendo com isso, com essas informações. Então, se a gente não der o passo, não procurar, não buscar, não correr atrás, a gente não vai conseguir e vai ficar parado aí no tempo, aí vai reclamar. Vai reclamar que não dá fruto, de que não consegue as coisas, e aí você não prospera, né? Acaba não prosperando numa profissão tão boa que te dá um leque de oportunidades para trabalhar. É, te dá liberdade financeira, você pode ser o seu próprio chefe, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, hoje em dia, eu já tive escritório físico, hoje em dia eu não tenho mais, mas eu continuo trabalhando da mesma forma. Eu atendo pelo WhatsApp, por videochamada, pelo Zoom. Se ainda assim a pessoa quiser um atendimento presencial, tem gente que tem dificuldade, enfim, a gente consegue na própria OAB. Então, assim, a gente tem todas as subseções aí dos municípios aptas para receberem a gente com os nossos clientes, assim, com salas equipadas, com computador, com câmera, com café, água, ar-condicionado, né? Com escritórios equipados para a gente conseguir atender nossos clientes, assim, sem a gente gastar nada, sem a gente gastar aluguel, né? Sem a gente fazer nada. E, assim, as pessoas ainda insistem em deixar de lado, né, essa oportunidade de Não, realizar o e exame. dizer que não vale a pena, não vale, eles falam muito que não vale a pena, assim, e aí eu fico pensando, gente, mas eu vejo Você tantos advogados aí falando que vale muito a pena, contando dos benefícios, e isso me dá um entusiasmo, assim, né? É que nem você falou, né, dos escritórios aí disponíveis para os advogados iniciantes, isso aí é uma mão na roda para quem não tem condição de montar seu escritório. É muito interessante, é muito importante isso. Claro Foi. que a gente sempre fala, né? Assim, para ter, a Silvia estava falando de algumas carreiras, né? Importantes que precisam da carteirinha. Então, independente da área porque assim, eu falo sempre, gente, ninguém é uma árvore para ficar plantada ali no lugar para sempre. Tenta, pelo menos, tenta. Você fez 5 anos de faculdade, é sua obrigação passar nessa merda dessa Uhum. prova. Então, Exata. assim, tenta. Se não der certo, se não gostar, fala, caraca, advocacia não é para mim, mas tenta. Tenta dar seu sangue, dar sua vida, tenta. Se não der certo, vai fazer concurso, vai dar aula. Gente, tem muitas possibilidades, né? Mundo de possibilidades, exatamente, igual dar aula. Você pode dar aula se especializar em uma
matéria e dá aula. Então, assim, você não quer advogar? Vai dar aula. E tem diversas carreiras que você pode seguir, ainda que você não advogue. Então, assim, exatamente, é o tentar, né? E aí, no caminho desse tentar, você pode se apaixonar. E aí, Você se você mudou de nicho nesses anos? Para encerrar, assim, você mudou de nicho? Como foi? Você só atuou na área de família? olha, não. Por quê? Eu acho que quando a gente começa, a gente é muito generalizado, né? Então, assim, você pega muitas ações porque você quer estar em contato ali com várias áreas. Então, geralmente o ponto de partida é o juizado especial civil, então as ações de consumidor, né? Cíveis consumidor. Então, foram geralmente, acho que você mais pega no início, até para você se adentrar ali, saber como funciona, enfim. E aí me aventurei também na trabalhista, então hoje em dia, dependendo dos processos, eu pego o trabalhista. Mas são muito poucos processos. Eu gosto mais da área de família. Mas no início, a gente faz de tudo. Então, assim, cível, inventário, tudo, tudo. Aí depois que você vai se afeiçoando mais, você vai indo só para uma área, né? E aí é a que eu tô hoje atualmente na de família e eu acabo também nascível por conta do NPJ. Então a gente acaba pegando ações também voltadas para cível, mas o meu coração bate pela família mesmo, assim. No pessoalmente é só ações de família. Ah, muito bom, Amanda. Eu quero te agradecer desde já. A gente vai encerrar, né? Vai fazer 1 hora agora a live, viu? Passa Já muito rápido. Passa muito rápido. Eu falei para você que a gente conversando assim vai sim. desenrolando e passa muito rápido. Ai, Você tem algo mais para falar para os alunos? eu só queria mesmo agradecer mais uma vez o convite e falar enfim, para vocês focarem, né? Sempre pensa no depois, né? No que a OAB pode te proporcionar. Então, assim, se você chega a um momento em que você, poxa, será que é isso mesmo? Ai, tô com dificuldade, tô cansada, tô exausta em conciliar a rotina de estudo, de trabalho. A gente sabe que no final é bem cansativo. Então, assim, pensa no depois, nos benefícios que você vai ter com tudo isso que a gente conversou aqui, do que a advocacia pode te proporcionar. É, focar, né, num ambiente sadio para você estudar, então manter suas coisas organizadas, fazer os seus mapas mentais, enfim, eu funcionava muito com post-it colado na parede, então assim, eu preciso escrever e ver ali, então use a estratégia que é melhor, né, para você conseguir essa aprovação. Tenha uma rotina de organização, tenha um mentor. Então, basicamente reafirmar tudo isso que vocês já vem falando no curso também, né? E eu acho que fora isso não tem muito. É seguir o caminho do sucesso. Amanda, você falou sobre os post-it, é muito legal isso, porque eu falo para todos assim, né? Que fala, e aí, como é que você estudou? Como foi? Estudava com mapas mentais? Gente, eu estudava igual maluca, assim, era insano, porque é sério, para você chegar nesse nível, Amanda, de falar assim, ah, isso funcionou para mim, post-it funcionou para mim, mapa mental funcionou para mim. Para você chegar nesse nível, é porque você tentou todos. Sim, Tá exatamente. entendendo? Não existe uma fórmula mágica. Por Eu exemplo, fiz o eu cronograma e aí eu falo para os alunos, a Silva às vezes me acha dura, mas eu falo dessa forma que eu tô falando contigo. Eu falo, gente, eu quebrei a cabeça, você só precisa seguir. Eu fiz um sim, cronograma com os temas que são cobrados, que foram cobrados nas últimas 10 provas. Eu quebrei a cabeça. O seu é papel é só seguir, você não precisa pensar. exatamente, é aquela questão que eu falei no início sobre ter um mentor. O sucesso, ele deixa rastros, né? Então, por que você não vai seguir o rastro que o sucesso daquela pessoa deixou? Então, assim, Eu adorei essa frase, porque o caminho já está traçado. Eu falo sempre. E aí, para você chegar e falar assim, ah, isso funcionou para mim, isso não funcionou. Cara, aí eu te digo, né? Desde o começo, né? Eu tava me enchendo de videoaulas. E aí, quando eu vi que no simulado não tava legal, não tava dando certo, porque eu assistia milhões de videoaulas e chegava na hora do simulado, não fazia 40 pontos.
Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Nada. E aí E você aí a minha mudou. amiga, e aí a minha Aí, amiga, né, que estava tendo um curso melhor que eu, estava tendo mentor, né? Ela falou assim, cara, é, faça questões, foca no simulado. E aí eu comecei a focar nos simulados. E foi isso que mudou. E aí eu falei assim, não, vou ver os temas que são mais cobrados, vou fazer um cronograma para mim. Vou ver os temas que são mais cobrados e vou estudar ali. Então, para você chegar nesse nível de saber o que é melhor para você, você precisa fazer. E aí eu fiz o plano de estudo e tem gente que, assim, mesmo com o plano de estudo não consegue. Eu falei, gente, não tem como, não tem mais do que a gente fazer. Tem coisa que só você pode fazer por você, né? E para chegar no nível assim de autoconhecimento e falar assim, pô, mapa mental nossa, serve para mim, porque a gente não pode chegar, Amanda. Eu já vi um professor meu, né, falando assim, ele me viu estudando com mapas mentais, na hora do intervalo lá da faculdade, e ele falou para mim assim, tá estudando para quê? Eu falei assim, para OAB, ele falou assim, isso aí não vai te ajudar não, o mapa mental só funciona se foi você que fez. E aí era hum, aqueles mapas que eu pegava na internet e tal. E, cara, eu passei, funcionou. Então, assim, graças a Deus eu não dei ouvido, porque você não define que a sua prioridade não vai ser aquilo ali, esquece. é, Dê ouvido. Se tá funcionando para você, continua. Porque se não funcionar, você vai sentir. Pô, você vai saber fazendo questão, que é importante. Então, assim, poxa, eu tô errando muito. O que que tá acontecendo? É observar o teu estudo. Então, assim, igual a mesma coisa funcionou para mim. Eu via muita videoaula e eu não conseguia, então eu tive que mudar. Então eu percebi que eu via videoaula, mas eu precisava anotar, escrever e botar em um lugar que ficasse visível, para que eu visse aquilo toda hora, para que eu repassasse, para que eu fizesse questões e quando eu tivesse questões, eu lembrasse do post-it naquele determinado lugar. Eu lembro que uma vez um professor falou para mim assim: coloque em lugares diferentes, não só onde você estuda. Então, no meu quarto tinha no espelho, tinha no banheiro, e aí, quando eu precisava, eu ia lá e sempre estava lendo. E quando eu pegava determinada questão que tinha aquele assunto, eu automaticamente lembrava de onde aquele post-it estava. E aí era muito mais fácil para mim lembrar e saber e acertar a questão. Então, eu, né, funciono escrevendo e vendo. Então, assim, tudo que eu quero, eu escrevo e coloco em um post-it, coloco em algum lugar, porque para mim funciona. Então, e isso é uma dica. Se às vezes a pessoa que está aqui está estudando por videoaula e fala assim, poxa, eu vou tentar então o post-it, eu vou tentar o mapa mental, e aí muda a estratégia, e aí escrever, né? Tem que ver o que que dá bom para você. Mas para isso você tem que começar, tem que seguir ali para você ver, fazer um teste, né? aí tem que estar atento o tempo todo a você, ao seu estudo, ao que você está fazendo, o êxito que você está tendo ali. Então, isso é muito E na formação. assim, eu falo muito, principalmente com as minhas amigas, né, que estão aí, estão querendo fazer a prova da ordem, e aí às vezes pensa em desistir, e eu falo, gente, tá, mas vai desistir para fazer o quê? Tá todo mundo ferrado, sem um tostão no bolso, vai fazer o quê? TikTok, dancinha? Vai Não fazer o mesmo. quê? A gente não tem opção. É isso ou é estudar e aí dar valor aos 4, 5 anos que você já cursou aí, entendeu? Continuar estudando ou E é desistir e fazer, sei lá, qualquer coisa, né? Mas aí vai jogar fora esse tempo que você perdeu estudando. e aí não vale nem um pouco a pena fazer isso. É Não aquilo, vale. e as prioridades, definir a prioridade, né? Que prioridade não tem plural, mas é a prioridade. Então, qual é a sua prioridade? Minha prioridade é passar na OAB, então eu vou deixar tudo de lado e vou focar e ter disciplina e vou ter constância nos meus estudos. Por quê? Porque eu estou pensando no pós, no que isso vai me proporcionar, que é a carteira, que é a profissão, que é todos esses benefícios que a gente tem, que a gente muda vidas. E você vai estar deixando de lado momentaneamente para se dedicar a esse concurso, a você passar. Você só está concorrendo com você mesmo. A gente não concorre com mais ninguém vai tirar teu lugar. Você vai fazer 40, você vai passar. Você vai tirar 6, é 6, né? É, Na segunda. na É, segunda. na segunda é de 0 a 10, né? E 6, então você vai tirar 6.
você vai passar e você vai ter sua carteira e você vai advogar, enfim, vai trabalhar. E é não deixar nada tirar você desse foco, dessa determinação, porque é isso que vai te mover e que vai fazer você ter a aprovação. Fora isso, não adianta. É desanimar com uma situação aqui, a outra ali, mas é continuar, é não deixar as coisas se abaterem, a peteca cair. Aconteceu alguma coisa? Beleza. Levanta e continua, porque é momentâneo. Você vai estar abdicando de coisas ali para focar e estudar para o teu exame, sabe? E você tenta. Né, Amanda? E é isso, não tem opção. Até para concurso, assim, a Silvia, né, falou um negócio que ela falou assim, gente, a OAB é consequência, ser aprovado na OAB é consequência de 5 anos de estudo. Vai te preparar para estudar para um concurso, porque eu sempre falo, OAB não é diferente de concurso, é pique Não é concurseiro mesmo. Você exatamente, tem que é uma. conhecer a banca, você tem que conhecer o perfil da banca no quesito cobrança de questões. Então, assim, é concurso. Então, se Uhum, você não passa na OAB, que você não tem concorrente, você não vai passar em concurso, meu amigo. Não tem como. exatamente, não tem como. E é difícil. É pesado, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, não, mas tem fulano, mas aí é diferente. Existe, toda regra também tem exceção, né? É difícil. Assim, eu falo que não vai conseguir, mas eu sei que algumas pessoas passam assim, não passam na OAB, mas passam em concurso, mas é muito difícil, gente. Porque ali você vai estar competindo só com você mesmo. Exatamente, só com você, não tem mais ninguém. E por Só isso que que é. aí, né, na nossa live, né, a psicóloga falou isso. Só que tem gente que não consegue lidar consigo mesmo. Então aí já é outro negócio, você vai ter que procurar a psicóloga Michele Amaral para resolver isso. Mas, assim, fora isso, é questão mesmo de você testar todas as possibilidades ali de estudo para ver o melhor método, como funciona para você, como funciona a sua mente, se acalmar. Às vezes o problema é patológico mesmo, ansiedade e tal. Toma um remedinho, vai no SUS, toma um remedinho, fica calminho para fazer a prova, porque assim, é importante para você, é importante para sua família, muitas das vezes, né? Como assim como você, eu somos as primeiras, né, a ter diploma, a ser advogada na família. E eu sei que tem muitos alunos aí que também são, né, pioneiros aí na família. Então, assim, é bom, é bom. E, assim, tudo, quando você vê seu nome naquela listinha, você lembra, Amanda, da sensação? Lembro, lembro. Foi as melhores. Acho que eu posso dizer que foi uma da melhor, a melhor sensação da minha vida, assim, porque foi muito bom. É um misto, eu não consigo nem dizer, colocar em palavras, porque foi muito emocionante. Eu tava buscando muito por aquilo, e quando eu vi que eu consegui, nossa, é gratificante, assim. Eu lembro exatamente do dia, E as da nossas, sensação. as nossas inseguranças, os nossos medos vão pro ralo, né? Nessa hora, porque você vê que você é capaz, eu sou capaz. Eu Exatamente. mesmo, assim, com o diagnóstico que todo mundo me dava, que a Lívia é voada, que a Lívia é burra, que a Lívia não. Cara, eu consegui. Então, assim, somos exemplos de que é possível. Certeza, é É possível. possível, mesmo com toda dificuldade, mesmo com ansiedade, mesmo com todos os problemas aí, os desafios, é possível, né? Certeza, é possível. Basta a gente querer e se dedicar a isso, que a gente consegue. Obrigada, Amanda. Boa noite. Muito Você, obrigada. obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite, um beijo. Tchau, gente.